A gente está de volta aqui com o Fique Sabendo Esporte. Tivemos uns problemas de instabilidade de conexão, pedimos desculpas, já normalizamos e a gente segue aqui com essa reta final. Vamos continuar de onde a gente parou, né, que foi na Sonora do Barroca. Ele que falou sobre a apresentação da equipe, né, sobre o jogo do Ceará ontem, o 0-0 contra a Ponte, e vai falar agora sobre o Vitória, né, depois dessa sequência de jogos fora de casa, incluindo a final da Copa do Nordeste, em que o Ceará se sagrou tricampeão. O Barroca fala agora do próximo jogo em casa, sem público. Bem, ainda temos essa adversidade de não poder contar com o nosso torcedor, que é um diferencial enorme na competição, né? Vamos jogar esses 2 jogos em casa sem a presença do nosso torcedor, além de enfrentar os 3 jogos fora. A gente vai precisar ter força mental, tirar a motivação de dentro. Hoje aconteceram muitas coisas que a gente combinou, que a gente precisava evoluir no trabalho. Terminamos o jogo aqui com quase 65% de posse de bola, controlamos melhor o jogo de trás. Talvez tenha nos faltado um ímpeto maior ofensivo do meio campo para frente, a gente agredir um pouco mais a última linha deles. Mas eu acho que diante de tanto desgaste físico, mental, de uma decisão no meio de 2 jogos importantes, viagens, acredito que a gente tenha tido um comportamento muito bom. Preciso exaltar isso dos jogadores, falar que eu tenho tido um feedback muito bom deles com relação à entrega, com relação a comprometimento com o clube. E a gente vai precisar passar por esse período inicial de adversidade, os jogos fora, mais os jogos em casa sem o nosso torcedor. Vamos precisar tirar de dentro realmente, vamos precisar ter força mental coletiva para fazer 2 grandes jogos em casa. É o início do trabalho, a gente precisa ir evoluindo, como eu falei depois do jogo contra o Sport. É um campeonato de consistência, é um campeonato importante você ir fazendo os ajustes depois de estar pontuando, sempre estar evoluindo. E eu tenho certeza que o Ceará logo, logo vai estar num nível coletivo que a gente espera, de acordo com o comportamento que eu tenho visto dos jogadores. E na hora que a gente tiver o nosso torcedor ao nosso lado, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai rapidamente estar onde a gente quer estar, que é na parte de cima da classificação para buscar os nossos objetivos. Aí o Barroca, que agora enfrenta a equipe do Vitória, né, o técnico da equipe do Ceará no comando da equipe do Vovô. A gente aguarda esse jogo na próxima quarta, e claro, no Fique Sabendo Esporte de quarta, tudo sobre esse jogo entre Ceará e Vitória. Vamos falar do outro time cearense que estreou na Série D, o Ferroviário, vencendo a equipe do Fluminense do Piauí. A gente tem os gols para você. O jogo foi lá no estádio Presidente Vargas, neste domingo. Cruzamento para a área, a bola sobrou para Ciel, que se livra da marcação e bate 1-0 para a equipe do Tubarão da Barra, para a torcida do Ferroviário. Lembrando que esse jogo não teve transmissão de televisão, a Série D começou com esse impasse aí. Ninguém se mobilizou para transmitir. Quem estava transmitindo saiu fora, desfez o contrato de transmissão, e aí os jogos ficaram no famoso escuro, como a gente costuma falar. Segundo gol do Ferroviário, sai de pênalti. Pênalti cometido. Quem vai para a cobrança? Adivinha quem? É claro que é o Ciel, né? Na perna direita do Ciel. Bateu bem, hein? Frieza. 2-0 Ferroviário. O Tubarão da Barra começa bem na Série D do Brasileiro, com o objetivo de voltar à 3ª divisão do futebol nacional. Na última sexta-feira, em Fortaleza, aconteceu a 4ª edição do Futefórum, um evento que reúne diversas personalidades do meio esportivo cearense e nacional. Eu estive por lá, por isso que não tivemos o programa aqui na sexta-feira, e a gente acompanhou como é que foi esta edição do evento Futefórum. A 4ª edição do Futefórum aconteceu em Fortaleza na última sexta-feira, dia 5 de maio, para abordar os temas relacionados ao futebol. O evento convidou várias personalidades esportivas, entre jogadores, ex-atletas, treinadores, integrantes de comissões técnicas, empresários, dirigentes e até membros da imprensa esportiva. O objetivo é reunir profissionais que atuam em diversas áreas do futebol para analisar e refletir sobre práticas de sucesso compartilhadas por personalidades importantes do mercado. Em um dos painéis, o assunto abordado foi o sucesso da Copa do Nordeste. O ex-goleiro do Fortaleza e hoje atual dirigente do clube, Marcelo Boeck, comenta sobre o atual poder da Copa do Nordeste para a região e para o Brasil. Infelizmente, a gente não tem toda a visão que o Nordeste mostra e proporciona para todo o Brasil, que deveria ser todo o Brasil conhecer. É um país continental, né? E a Copa do Nordeste nos faz aprender o que é a cultura do nordestino, o que é a cultura de cada estado que compõe
essa Copa do Nordeste. Isso é muito bacana porque a gente conhece realmente cada estádio, cada cidade, cada cultura, cada culinária, cada momento. E realmente a torcida aqui é diferente. Ela não vai só para o estádio para torcer para o seu time, ela vai para fazer um espetáculo, ela vai para fazer um show. E todas as torcidas, aonde a gente vai, ela tem uma maneira diferente de torcer, que é da sua cultura. Isso valoriza ainda mais. E falou muito bem, tem a Suminas, teve Rio-São Paulo, mas a Copa Nordeste é diferente. O troféu é mais bonito, a cultura nordestina é mais bonita, as cidades são mais bonitas, o clima, o calor humano é mais bonito. Então faça com que a gente tenha um prazer e a gente que vem lá de baixo se sente apaixonado por levantar a orelhuda, por levantar e poder conhecer e poder levar realmente essa cultura. E eu tenho certeza que o Ricardinho foi assim. A gente acaba trazendo nossos amigos para conhecerem um pouquinho mais dessa cultura. E essa Copa do Nordeste, eu lembro que no primeiro ano, em 2017, a gente parou na primeira fase. E aí ficou aquele gostinho que nós não jogamos 2018, para 2019 a gente voltar a jogar e ser campeão. Então, ficou só aquele gostinho de querer um pouquinho mais. E aí, realmente, quando nós chegamos em 2019, a gente pôde transmitir para todos os jogadores aquilo que a gente queria e se torna muito importante, porque era algo que também faltava para o Fortaleza, esse título, né? Poder jogar dessa maneira, chegar até uma final e conquistar. Então foi muito bacana e eu me sinto lisonjeado por ter a carreira que eu tive, mas poder ter jogado uma Copa Nordeste, ter ganho uma Copa Nordeste, mas principalmente poder ter vivenciado e aprendido o que é a cultura tão bonita e tão rica que é o nosso Nordeste. As personalidades convidadas falaram sobre o convite e fizeram um balanço sobre a 4ª edição do Futfórum. Eu sempre gosto dessa parte de fórum, sempre gostei, desde quando estava na faculdade, apreciava muito. E sempre é bom falar de futebol. E o tema foi muito massa, que foi SAF, que é um tema muito instigante, muito novo, todo mundo quer saber muita coisa. O que chega pra gente é sobre dívida, dinheiro, então quando aparece alguém para falar bem, como foi o Andrei Campos, como foi o próprio Fernando Ferreira, que é do Tirol, que é o único clube aqui do futebol cearense que tem SAF, e além da Fabiola, que é a gerente jurídica lá do Fortaleza. Então, assim, foi muito massa o debate, muito bacana, enriquecedor mesmo, acho que para todos que acompanharam. E eu me senti privilegiado, porque eu só queria mais saber, como jornalista, a gente só quer jogar pergunta e saber a informação, então acho que foi muito bacana. Eu acho que quem esteve aqui e compareceu deve ter gostado do que viu. Muito enriquecedor para nós da indústria do futebol, atleta, ex-atletas, aqueles que fazem parte dessa indústria. Poder ouvir de profissionais que estão vivenciando, que estão na área, em cada setor, futebol feminino, marketing, SAF, um pouco mais sobre a SAF, sobre o sucesso da Copa Nordeste, enfim. São fatores, são assuntos que é importante debater. E quando se fala de futebol, né, é isso, tu passa um dia inteiro debatendo, a vontade é de subir lá no palco também e conversar. Como é que foi se preparar para esse debate com grandes personalidades do meio do esporte e do futebol cearense em geral? Mais uma experiência bacana, né? Principalmente para falar de futebol, que é uma coisa que a gente ama, né? E o painel também com um assunto, um debate que tem que ser cada vez mais discutido, né? Que é a questão de categoria de base, agente de jogador. A gente sabe que influi muito, né? Mexe com sonho, né? Criança tem sonhos aí e quer ser jogador de futebol. Às vezes fica naquela pressão da família, que não tem tanta posição social assim, não tem tanta situação financeira estabilizada, e coloca tudo em cima da criança, né? Então é um peso de responsabilidade muito grande, né? Então foi esse assunto que a gente debateu, a experiência foi fantástica, tomara que seja a primeira de muitas. É a segunda vez que eu estou fazendo essa função de mestre de cerimônias aqui do Futfórum. E eu acho que é um evento muito importante porque ele debate vários pontos do futebol, sabe? Desde a gestão até a questão do campo mesmo. Hoje, por exemplo, a gente teve painéis sobre futebol feminino, sobre SAF, sobre captação de atletas. Então, acho que em um dia só dá para você ter um pouco mais de noção, né, de um universo muito grande que é o futebol. Então, eu me sinto muito honrada por estar aqui. O Evandro me chamou pela segunda vez, então fico muito feliz. Como eu falei, né, o Futfórum é um evento muito importante. Falar sobre Copa do Nordeste realmente é um assunto que nos apetece, né? A gente gosta demais da Copa do Nordeste e cada ano que se passa, ela se torna mais importante e cada vez torna inimaginável pensar uma agenda do futebol brasileiro sem a maior competição regional do país. Então aqui a gente tratou de diversos assuntos, desde
a briga judicial que teve para a retomada da Copa do Nordeste, o fortalecimento da Liga, a importância da união dos clubes do Nordeste para a realização dessa competição e também a importância dela para que o futebol nordestino, especialmente o futebol cearense hoje, tenha o êxito, né, e o sucesso, o caixa que tem hoje, né? Porque uma coisa vai levando a outra e a Copa do Nordeste ajuda no início de uma temporada para que as equipes tenham condições de já fazer uma base ou manter, né, no início do ano para o restante da temporada. Então foi realmente um painel importantíssimo, fundamental e acredito que fechou com chave de ouro aqui o evento. O evento acontece anualmente. A previsão para o próximo FUTFórum é em maio de 2024. Foi muito bacana estar lá na última sexta-feira no Hotel Sonata em Fortaleza, aqui na nossa capital. Parabenizar o Evandro, toda a organização do evento, excelente, impecável, foi muito bacana. Eu aprendi muitas coisas que não aprendi. Para você ter ideia, uma das coisas que teve lá, você sabia que os marketings de Ceará e Fortaleza, eles se unem para vender publicidade juntos? Sabia dessa? Um pacote, vamos supor, um patrocinador quer anunciar nas duas equipes, então para não correr o risco de ele pagar mais numa e menos noutra e alguém ganhar mais nessa disputa, digamos assim, né, nesse anúncio, ambas as equipes têm um pacote que inclui, as equipes não, os clubes, né, tem um pacote que inclui os dois, e isso é válido, isso não acontece só aqui no futebol cearense não, em várias outras capitais, em várias outras rivalidades, né, então para você ter ideia, é isso que acontece em muitas outras coisas, questão de sociedade anônima do futebol, futebol feminino também, futebol de base, foi muito legal e claro, o painel que eu mais gostei, que eu mais me interessei foi sobre o sucesso da Copa do Nordeste, inclusive está na matéria. A gente vai ficando por aqui, quarta-feira tem muito mais para você que não fique sabendo do esporte, com o jogo do Ceará, a gente vai trazer o resultado do Fortaleza que hoje entra em campo contra o Corinthians e muito mais. Valeu gente, forte abraço, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.